Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Lucas Arneiro, guitarrista e professor de guitarra, e neste canal, caso você esteja chegando agora, o nosso objetivo é te ajudar a dominar todos os pilares da guitarra e, por consequência, se tornar um músico mais completo. Seja aí com vídeos de técnica, né, de tocando mesmo, coisas mais teóricas e até às vezes uns vídeos ali tocando, fazendo um som pra gente curtir. Então se está chegando agora, não se esqueça aí de se inscrever no canal e bora logo pro que interessa, tá? O assunto de hoje, na verdade hoje é um tutorial mais completo de como ligar a guitarra no computador. Então a ideia é trazer aqui um passo a passo com tudo que você vai precisar para ligar a sua guitarra no PC e tirar um som. Então a gente vai entrar na parte ali do que conecta, né? O que vai em cada lugar, quais são os equipamentos que eu vou precisar ter, e não só isso, tá? O que eu vou precisar fazer lá dentro do computador depois, né? Qual software eu tenho que instalar, o que eu tenho que baixar, que configuração que eu tenho que fazer, beleza? Para matar todos os pontos. O que não vai ser falado nesse vídeo? A parte mais da produção musical, ou seja, aqui a gente não vai entrar naquele lance de quais efeitos eu vou colocar depois para deixar o meu som mais profissional, se eu vou usar um equalizador e uma distorção e não sei o que lá, toda essa parte vai, se for o caso, ter que ficar para um outro vídeo. Aqui a gente vai focar na parada técnica para fazer a guitarra funcionar e você ter aí toda a sua cadeia aqui de equipamentos funcionando ali belezinha, sem treta nenhuma, tranquilo? Né? E caso você nunca tenha tentado ou nem pensado nisso, em ligar a guitarra no PC, para que eu faria isso, né? A vantagem principal é o custo-benefício, tá? Você ligar a sua guitarra no PC, você já mata a necessidade de talvez ter um amplificador e uma pedaleira para tirar um som da hora, por exemplo, tá? Então, no caso de ligar uma guitarra no PC, você não precisa de amplificador, não precisa de pedaleira, pedalzinho, nem nada. Você pega, joga lá, e você consegue jogar todos esses efeitos, né? Você consegue simular o amplificador, pedaleiras, efeitos e os caramba, tudo pelo computador. Então isso é uma mão na roda gigantesca para quem quer gastar menos, né? Porque ainda que no computador a gente vai ter que comprar alguma coisinha ali, talvez, ainda assim sai mais barato do que os equipamentos reais. Não estou falando que é melhor ou pior, tá? É só questão de custo-benefício. E uma outra vantagem é a praticidade mesmo, né? E você entrar ali, você já grava seu som no PC e de quebra você ainda acaba mexendo um pouco de produção, né? Mexendo um pouco com produção musical ali, porque você vai ter que aprender a mexer nas paradinhas, ouvir seu som, então é um processo bem da hora. Então eu vou trazer aqui a forma, eu separei em duas formas, tá? A forma que eu chamo de barata, a mais barata para você ligar a guitarra no PC, mais barata e simples, e a forma que eu não digo que seja a correta, né? Porque a correta é o que você tem disponível no momento. Mas a outra forma é a forma ideal, beleza? Então bora primeiro com a forma mais barata e simples possível, é você pegar a sua guitarra e ligar ela direto no computador, tá? Sem passar por equipamento nenhum nessa sequência. Mas como que eu faria isso, já que o computador não tem a entrada para o cabo de guitarra, né? Então você precisaria de um adaptadorzinho. Vai sair o cabo da sua guitarra e ele vai entrar num adaptador estilo esse daqui. Só que ele não, esse daqui, ó, ele entra P2 e sai P10. Na verdade, para ligar direto no PC, tem que ser o contrário disso, tá? Eu não tenho um aqui, mas vou deixar a foto aí. Então ele vai ter que entrar P10 e sair P2. E com isso, você joga lá direto no seu gabinete e já consegue ouvir o som da sua guitarra, se tudo der certo, né? Só com isso, né? E por que eu digo, se tudo der certo? Porque tem algumas ressalvas nesse estilo. Eu, por experiência própria, nunca fiz esse tipo de ligação, mas pessoas que eu conheço e produtores musicais profissionais dizem que isso danifica a sua entrada de áudio ao longo do tempo. Então não sei exatamente o porquê, mas a questão é
dependendo aí do seu PC, se você fizer essa ligação direta, com o tempo você vai, sei lá, saturando o negócio, a parada vai ficando zoada e talvez você acabe estragando ali a entrada do PC. Sem contar que a qualidade do som também não vai ser lá aquelas coisas, né? Seria só uma gambiarra ali para ligar a guitarra de alguma forma e ter um jeito ali de você praticar ouvindo o seu som. Então, caso você queira fazer, eu não recomendo, mas fica aí por sua conta em risco, tá? Essa é a maneira mais barata e fácil. Ainda dentro dessa maneira barata e fácil, tem uma solução que é um custo-benefício muito grande, que agora a gente já existe esse equipamento, que ele chama Guitar Link. Vai aparecer aí também a foto. Nada mais é do que uma interface ali de áudio extremamente simplificada e que você consegue achar aí na internet na casa dos 50, 60 reais. Tem no Mercado Livre, Amazon, Shopee também tem. Na Shopee não sei nem se é mais barato. A questão é, este Guitar Link, qual que vai ser o lance? Você vai precisar ainda do adaptadorzinho que eu te falei, então vai sair um cabo da guitarra, só que em vez do cabo da guitarra ir direto lá no PC, ele vai encaixar nesse Guitar Link e o Guitar Link vai entrar uma entrada USB lá no seu computador. Então esse equipamento ele vai simular ali o som, aliás, o som não, né? Meio que a função de uma interface de áudio. E aí você pode estar perguntando, pô, o que é uma interface de áudio? A interface vou dar um exemplo, vou falar mais dela daqui a pouco, tá? Mas basicamente é uma placa de som, né, externa que a gente vai fazer para fazer essa conexão da guitarra com o computador. Então este Guitar Link, ele não tem toda a robustez de uma interface de áudio, né? Que tem saída para monitor de áudio, né? Que são essas caixas de som, esses quadradão aqui, né? Então com a interface de áudio você consegue um som muito mais profissional. Já com este Guitar Link, eu ainda não testei, mas vendo vídeos na internet de pessoas que já testaram ele, a tendência é que você perde um pouco de som nele, tem bastante ruído, então ele tende a não ser a qualidade, né, do som desse Guitar Link não é lá aquelas coisas, né? Então, pô, quem sou eu para dizer que é impossível tirar som bom com ele, né? Às vezes tem algum cara aí que manja pra caramba de produção musical e que consegue mesmo com um negocinho desse, fazer um monte de coisa lá no PC e tirar um sonzão da hora, né? Ou conectar outras coisas. Mas a tendência é que a qualidade não seja lá aquelas coisas, né? Mas para você só estudar, eu só quero ligar ali, botar meu fonezinho e estudar um pouquinho ali com a minha guitarra, pode ser que já sirva muito bem, né? Porque como eu falei, o melhor é o que você tiver no momento. Então se você ainda não tem, né, a condição de investir numa interface de áudio, que nem a que eu vou mostrar já já, você pode começar com desse Guitar Link e depois ir fazendo os upgrades. Tá? Essa é a forma barata, né? A mais barata. Agora vamos para o que eu chamei de a forma ideal. Seria justamente passar pela interface de áudio. Então, falando um pouco mais da interface, né? Essa interface de áudio aqui, ela é uma interface de 2 canais que a gente fala, tá? Da marca M-Audio, e o nome dela é M-Track, né? Este modelo. Então, cara, o que rola nessa interface? Basicamente, eu tenho 2 canais aqui em que eu posso colocar ou cabo de guitarra, né, nessas entradinhas menores, ou posso colocar um microfone. Então, primeiro de tudo, como é que vai ser a conexão disso? Vai sair um cabo da guitarra e vai entrar direto aqui na nossa interface, beleza? No caso dessa aqui, eu não preciso nem usar adaptador, porque a entrada dela já é a entrada P10 do cabo da guitarra. Entrou o cabo de guitarra aqui, ó. Da guitarra vai sair um cabo USB dessa interface e vai encaixar lá no meu computador. Então essa é a entrada. Aí você vai precisar conectar alguma coisa na interface para sair o som, né? Então no caso dos meus monitores de áudio,
eles têm também um cabo P10 que entra aqui atrás da minha interface, e aí eu consigo monitorar o som por eles, né? Então eu controlo o volume deles, tudo por aqui, né? O ganho de entrada da minha guitarra também controlo tudo por aqui. Mas supondo que eu não tivesse um monitor de áudio, eu poderia também plugar um fone, tá? Então supondo que, sei lá, eu tenho um fone aqui que a entrada dele é P2. Então eu uso esse adaptadorzinho aqui, P2, P10, entra a entrada do fone aqui P2. Então o adaptador está aqui, aqui está a entradinha do fone, pluguei ele aqui e consigo escutar minha guitarra e os efeitos que vão estar lá no computador, tudo direto no fone. Detalhes sobre a interface. O mais comum são essas com duas entradas, tá? E você, se for fazer seu som no seu quarto, muito dificilmente você vai precisar mais do que isso, tá? Então, por exemplo, aqui eu conseguiria, se eu quisesse, gravar minha guitarra junto com uma outra guitarra ao mesmo tempo. Pô, você usa as duas entradas, sei lá, supondo que eu chamar um amigo para fazer um som em casa, ele tá com baixo, eu tô com a guitarra, ou nós dois com guitarra, faz o som junto ali, você usa esses dois canais. Ah, se eu quisesse gravar voz e violão, por exemplo, eu poderia plugar meu violão em uma entrada para gravar o som dele e plugar um microfone na outra entrada de microfone e grava as duas coisas simultaneamente, tá? Então essa aqui ela já resolve o problema na maioria dos casos. Pô, existem interfaces com mais entradas, pô, sei lá, 8, 16. Só que isso você só vai precisar se for uma coisa, um estúdio um pouco mais robusto ali de música, que vai gravar várias coisas juntos, né? Tipo, por exemplo, putz, vai gravar uma bateria real ali com vários microfones. Então vai um microfone na caixa, outro microfone no bumbo, outro nos pratos, outro nos tons. E aí, putz, você vai gravar todos eles ao mesmo tempo, aí vai precisar de mais entradas para conseguir fazer isso, né? A menos que exista já uma gambiarra aí para isso que eu não saiba, mas até onde eu sei, aí nesse caso sim, faria sentido uma interface com, putz, 16 canais para gravar a banda inteira tocando ao mesmo tempo e vários microfones. Mas tirando isso, esse estilo aqui já resolve, tá? E sobre a interface, não sou patrocinado pela M-Audio não, tá? Essa aqui é só uma que eu uso mesmo e que sempre resolveu o meu problema, foi a única que eu tive. Tenho ela há cerca de 9 anos e vem me funcionando muito bem até hoje. Então é um investimento que, se você resolver fazer, ele vale muito a pena, porque esses produtos eles duram bastante e dificilmente, se você for trocar vai demorar muito. Mas tirando o M-Audio, que é uma das mais famosas, você tem aí na internet, vai achar Focusrite, Behringer, tem várias que vão fazer a mesma função. Este modelo meu aqui especificamente, que é a M-Track, você nem vai achar mais novo, eu acredito, né? Só usado, porque acho que a M-Audio trocou, mudou o modelo, mas ela tem vários outros modelos que seguem aí a mesma lógica. E para matar essa parte de ligações, né, você pode estar pensando, pô, mas caso eu tenha aí um pedal, um amplificador e queira usar tudo junto ao mesmo tempo, dá? O primeiro ponto, amplificador a gente não liga na interface, beleza? Pô, então caso você quisesse gravar com a interface o som do seu amplificador, você teria que espetar nela um microfone qualquer. Aqui eu tenho um exemplo, né? Então vai sair o cabo do microfone e este mesmo cabo, a outra ponta dele, vai encaixar na sua interface. E aí este microfone você coloca na frente do amplificador e grava ali o som, mas espetar o amplificador direto na interface não. Já com pedaleira aí você pode. Então a única diferença é que na nossa cadeia vai entrar uma pedaleira ali, ou pedais, tá? Entre a guitarra e a interface. Então, em vez do cabo da guitarra sair direto para a interface, ele vai passar pelos pedais ou pedaleira e depois vai vir aqui. E aí você consegue, né, gravar o som lá no computador usando os efeitos da sua pedaleira. Aí, dependendo do seu computador, pode ser que só de fazer as conexões ali com a interface e tudo mais, você já consiga estar ouvindo a sua guitarra ali pelo seu monitoramento, seja no fone ou qualquer coisa. Porém, o ideal
é que a gente instale no computador um software de produção musical. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é dele. E eles também são conhecidos como DAWs. Então tem dois exemplos que eu vou deixar aqui, que são o Reaper e o Cubase, que você consegue achar eles de forma gratuita na internet, tá? O Cubase, mais especificamente o Cubase 5, né? Não sei se já tem outros depois dele gratuitos na internet, mas esses dois, já usei os dois e recomendo fortemente, porque eles cumprem muito bem o papel. Seja você uma pessoa que vai querer no futuro produzir algo mais profissional, ou seja para uma gravação mais amadora mesmo ali no seu quarto, para você ter seu som para você, ou para depois você usar esse som que você gravou ali para jogar um vídeo na internet, qualquer coisa do tipo. Aí a instalação desses softwares geralmente não tem nenhum problema, né? É só baixar o arquivinho, clicar e seguir o passo a passo, a menos que você queira tentar arranjar alguma forma aí de craquear algum software. Aí você vai ter que seguir o passo a passo em questão, mas não é isso que eu vou mostrar aqui. Então, uma vez instalado o software no computador, a tela que a gente vai cair é bem parecida com essa, tá? O meu que eu estou usando aqui é o Cubase, a versão 10.5, mas se você for usar outro, a localização das coisas vai ser muito parecida, né? Só vai mudar mesmo o nome. Mas antes da gente entrar em o que faz aqui as coisas mais importantes, tem uma outra coisa que você vai precisar, muito provavelmente, baixar no seu computador antes de ligar tudo, que é um drive, tá? A gente chama ele, é um arquivinho bem pequeno que a gente baixa na internet, e a função dele é reduzir o atraso entre o que a gente está tocando e o que vai sair para a gente, né, no nosso fone ou na caixa de som. Então, por exemplo, supondo que você não tem esse drive, pode acontecer, dependendo aí do computador, na maioria dos casos acontece, de ter um atraso entre o que você está tocando e o que sai no fone. Então você vai tocar uma nota, tem um atrasinho ali de milissegundos, mas como a gente não vai tocar uma nota só, no meio, quando a gente começa a tocar ali a música e tudo mais, gravar, embanana tudo e fica aquela porcaria. Então esse drive é para corrigir isso. O mais famoso de todos é um drive universal que chama ASIO for All. Então você pode entrar no site deles aqui, só jogar no Google lá, Drive ASIO for All, você vai cair aqui e consegue baixar ele, tá? Da ASIO Universal ASIO para Windows. Tirando esse, no caso do... Então se você for usar, por exemplo, aquela Guitar Link que eu falei no início do vídeo, muito provavelmente você vai ter que instalar esse ASIO também depois. Mas no caso de placa de áudio, interface de áudio, é bem comum que a própria marca já forneça também esse drive. Então no caso que a minha aqui é uma M-Audio, eu vou lá no site da marca da minha placa e vai ter uma parte lá no site para você baixar o drive do equipamento que você tem. Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar USB Audio em MIDI Interfaces. Aqui ele vai dar os modelos das interfaces deles. Eu procuro o meu, M-Track 2x2, supondo que seja esse. Aí aqui ele vai me dar os sistemas, esse é para Mac. Lá embaixo lá vai ter vários Windows. E aqui, ó, meu Windows 10 32 bits. Cliquei. Embaixo aqui no Show Results, ele vai me dar o arquivo desse drive. Aí é só baixar e instalar, não tem segredo nenhum. Uma vez que instalou esse drivezinho, a gente tem que vincular ele ao nosso DAW, né, ao nosso software aqui de produção. Então qual que é o lance? Aqui no Cubase, isso vai estar aqui em cima na aba Estúdio e depois Instalação de Estúdio. Se for outro, vai mudar o nome provavelmente, mas aí você vai ter que procurar, mas não vai ser nada muito diferente disso, tá? Então aqui na Instalação de Estúdio eu tenho aqui já, cai aqui Sistema de Áudio VST e já tem um campinho aqui em cima Driver ASIO, que é para eu selecionar o driver que eu quero. Então, supondo que eu tivesse baixado e instalado aquele ASIO for All, ele ia aparecer aqui, mas eu não tenho, eu só tenho esse drive que é o da minha placa, né, que chama M-Track. Então aqui eu seleciono ele, depois dou o OK para o sistema já vincular os dois. Uma vez instalado o drive, ainda vai ter uma outra configuração para você mexer, que é esse buffer size, tá? Onde está meu mouse aqui em cima. Então no caso desse drivezinho da M-Audio, quando eu baixo ele, eu consigo abrir essa janelinha indo aqui embaixo
nas opções onde a gente tem aqui no cantinho direito, né, onde você seleciona volume, essas coisas, tem o ícone da M-Audio aqui e ele me abre essa janelinha, né? Se o seu for outra interface, aí vai ter que procurar aí, mas o campo vai ser esse, tá? Você tem que procurar o buffer size. E aqui a gente vai configurar, né, este buffer size. E o que que ele vai mexer? Na verdade, ele mexe diretamente com esse atraso. Então, quanto menor o número que eu deixar aqui, menor vai ser o atraso. Se eu quiser gravar uma coisa ao vivo ali sem atraso nenhum, eu deixo no 128 ou no 256 e eu consigo ouvir em tempo real exatamente o que eu estou tocando sem perder nada. Aí você pode perguntar também, tá, mas então para que eu colocaria lá nos números maiores? Esse daqui a gente usa geralmente para reduzir o processamento do computador. Então, supondo que eu estivesse trabalhando aí com um projeto muito grande, em que já foram gravadas várias guitarras ali, cheia de efeito, bateria, baixo, voz, e tá aquele projeto pesado, dependendo do computador, vai chegar uma hora que vai começar a travar tudo. Então, aqui no meu caso, quando é um projeto maior, eu subo lá para 4096 ou no 2000 mesmo, para reduzir o processamento do PC e eu conseguir continuar trabalhando. Então, basicamente, a regra é essa, né? Para tocar ali em tempo real, deixa baixo. Para ir produzir, né, umas coisas maiores, ou se você sentir aí que no seu PC, na hora que você está mexendo, o negócio está meio devagar, está dando aquelas engasgadas, né, quando você colocou mais guitarras e tudo mais, aí pode ser uma opção subir este número. Fechou? Matamos aqui essa questão do buffer size, agora vamos matar rapidamente aqui os pontos principais dentro da nossa DAW. Aqui, neste meião aqui que a gente está vendo, onde eu estou passando o mouse, a gente vai ter os arquivos de áudio em que a gente consegue mexer neles, se quiser, ó, tem tesourinha para cortar e enxugar, deixar só o que eu quero, você pode apagar e gravar de novo. Aqui no canto, a pista, né, áudio 1, é a pista que eu estou usando para gravar a voz, por isso que está em movimento ali, ó, você vê que o cursor está indo porque ele está gravando a minha voz que eu estou falando. E essa pista aqui vai ser muito parecida na maioria dos canais. Às vezes ela aparece aqui do lado, às vezes aqui embaixo, tá? Sim, ó, se eu quiser subir ela e botar ela aqui embaixo, eu consigo também, ó, elas aqui embaixo, ó. E aí, cara, aqui não tem segredo, tá? Vai ter, ó, esse monitorzinho aqui, né, um alto-falante que é para eu conseguir me monitorar. Então, às vezes você ligou sua guitarra, tá tudo certinho, bonitinho, você tá vendo que ela tá ligada, mas você não tá conseguindo escutar. Clica nesse monitorzinho aqui para você conseguir liberar o som dela para você, né? O botãozinho, né, habilitar gravação, para você poder gravar, o Mzinho que é de mutar. Então tudo isso vai ser muito parecido nos outros softwares e a gente vai mexendo, né, e vai descobrindo. Uma outra coisa muito importante, tá? Se a sua interface tiver 2 ou mais canais, a gente tem que configurar aqui de acordo com esse canal. Então, por exemplo, aqui no canto esquerdo, áudio 1, no Cubase, eu tenho aqui a minha entrada e a minha saída da interface. Então, por exemplo, na minha interface que são 2 canais, ela aparece o da esquerda e o da direita. Stereo in é a entrada. Então, se eu deixasse aqui, eu pluguei meu microfone na direita. Se eu deixasse aqui selecionado esquerda, não ia sair som nenhum, beleza? Então você tem que deixar esse in de acordo com aonde que você plugou a entrada ali, ou da sua guitarra, ou de qualquer outra coisa que seja. E o stereo out é padrão, ele vai para tudo, né? Ele tá aqui, o meu tá configurado do jeito que veio, eu não mexi em nada. Tem outra coisa aqui importante, tá? No meu caso aqui do Cubase, eu ligo a interface e automaticamente ele já reconhece tudo mais. Mas caso você não tenha reconhecido, ou caso você tenha conectado alguma coisa errada, ó, você vai ter uma janela aqui em cima na aba Estúdio, Conexões de Áudio. É aquela mesma regra, né? Se for outro software, vai estar com nome parecido ou um pouco diferente. E aqui ele está me dando, ó, tanto entrada quanto saída. Analog Input 1 e 2, que é as saídas e entradas da minha interface. Até aparece o drive dela aqui, ó, M-Track. Se tiver alguma coisa errada na sua conexão,
vai dar um aviso nessa janelinha, ele vai aparecer aqui algum erro falando que está sem entrada, missing output input, alguma coisinha em vermelho. Então isso é um jeito de você saber se está conectado certo ou não, tá? A AB Studio Conexões de Áudio, fechou? Aqui no cantinho a gente tem também no Cubase a aba de Inserts. Então aqui nesses inserts basicamente é onde a gente vai colocar os nossos efeitos. Pode ser que em outro software apareça com o nome de FX também, tá? Se não me engano no Reaper ficava com esse quando eu usava, mas faz tempo que eu parei de usar. Aqui eu consigo escolher, colocar, né, cada caixinha dessa um efeito diferente. O Cubase ele já tem uns efeitos que vêm com ele, né, distorção, equalizador, essas coisas aí, mas tudo bem basicão que já vem com o Cubase. Se você quiser outras coisas a mais, aí você vai ter que instalar isso por conta própria, né, baixar na internet ou até comprar, né, que são os famosos plugins. Então, tanto, né, os plugins, que são os efeitos, qualquer coisa que você vai querer colocar, né, simulação de pedal, de amplificador, vai ser isso. E também tem os VSTs, né, que são os instrumentos virtuais. Então, você baixa eles na internet, quero baixar uma bateria, né, tem o Easy Drummer, Superior Drummer, vários outros, quero baixar um baixo, você consegue baixar instrumento virtual também, e tudo isso, plugin instrumento virtual, é por aqui que eles vão aparecer, né? Depois que tiver instalado tudo certinho, ele aparece. Então aqui, ó, por exemplo, Drums, ele me dá aqui alguns plugins que são de bateria, aqui, ó, distorção, ele me dá algumas coisas aqui, pedais e não sei o que é tudo coisa que eu já baixei e tudo mais, e vou botar um aqui a título de exemplo só para ele aparecer na tela, se liga só. Aqui, ó, eu abri um plugin da Neural que simula um cabeçote de amplificador, né? Então você vê que é como se fosse um real. Você vai mexendo aqui nos negocinhos, se quiser, ele tem pedal, ó, reverb, delay, tem ali distorção, né, overdrive, compressor. Então, que nem esses daqui, tem vários, tá? Tem Amplitude, tem Guitar Rig, tem Bias FX, e aí é a questão de você ir vendo aí o que você vai querer, você vai testando vários ali e achar o que você gosta mais. Mas basicamente é isso, aqui eu já consigo simular um som de guitarra real, direto pelo plugin aqui. E um último detalhe, só para a gente matar aqui esse vídeo, é a questão da configuração do PC, né? Uma dúvida que vai pintar é tipo assim, putz, será que meu PC vai aguentar esse software, processar áudio e tudo mais? Será que não? Então assim, não precisa ser nenhuma máquina super potente para você conseguir gravar já seu som e colocar uns efeitos ali, baixar uns plugins. Mas é óbvio que quanto melhor for o processamento, mais coisa você vai conseguir colocar. Então o meu hoje eu uso a memória RAM dele atual é de 16 GB e é um Intel Core i7 o processador. Basicamente são essas duas coisas que vai ser o mais importante se você for mexer com gravação de áudio, o processador e a memória RAM. Então este computador ele já é um bom PC, tá? Dá para produzir e gravar com menos do que isso. Inclusive antes eu tinha um computador que era bem menos potente e eu já conseguia fazer meus sonzinhos, mas aí quando eu começava a colocar muitas pistas aqui, né, aqui você está vendo que só tem uma pista só, né? Então se eu fosse criando, né, clica com o botão direito, adicionar pista de áudio, vai aparecendo tudo aqui embaixo, ó, nessa coluna onde está meu mouse. Então com o meu PC mais fraquinho, quando eu começava a colocar várias pistas, chegava ali num limite de 10, 12, o negócio começava a travar. Com esse aqui, até o momento, para minhas produções caseiras, essa configuração aqui, meu, dá de boa, tá? Para você gravar guitarra, colocar ali várias guitarras, tá? 4, 5, 6, colocar baixo, bateria virtual, eu uso o Easy Drummer, separar em várias pistas, então dá para trabalhar aqui, pelo menos eu com 20 e poucas, 30 pistas, essa configuração está me atendendo super bem, né?
Beleza, a ideia aqui neste tutorial era trazer tudo que a gente ia precisar configurar ali para deixar o negócio operando, né? É óbvio que também não vou ficar ali explicando botãozinho por botãozinho, senão esse vídeo ia durar aí 2, 3 horas ou até mais do que isso. A ideia é o que? Depois que você ligou, depois que a parada já está operando e funcionando, o restante ali, detalhes, você vai aprendendo mexendo mesmo, tá? Na prática, no dia a dia. Ah, pô, o que faz isso daqui? Aonde que eu clico? Pô, o que será que esse botão? Fechou? Espero que esse tutorial tenha ajudado aí você de alguma forma. Se ficou alguma dúvida ou se tem algum ponto que você achou que faltou falar, deixe aí nos comentários e não se esqueça também de se inscrever no canal para dar aquele incentivo. Afinal, basta um clique e é de graça. Nos vemos aí no próximo vídeo e tamo junto!